Aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Convido o deputado Daniel Marques a nos auxiliar nos trabalhos de secretaria. Novamente convido o deputado Daniel Marques a nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Peço ao secretário para fazer verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. 5 deputados presentes. Não havendo quórum regimental para iniciarmos a sessão, estando presentes somente 5 deputados, iremos cumprir o regimento quando estabelece que o presidente pode aguardar 30 minutos. Portanto, está suspensa a sessão por 30 minutos, quando aguardaremos a presença de quórum nessa sessão. Está suspensa por 30 minutos até a presença dos senhores deputados, o que gostaria de conclamar todos os deputados que estão no seu gabinete a participarem da reunião, que terá início exatamente às 10 horas. Está reaberta a presente sessão. Convido o deputado Daniel Marques a fazer novamente a chamada do senhor deputado para verificação de quórum. Se não der, você corta logo, porque agora não tem mais conversa logo. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda.
Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado José Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 deputados presentes. Pronto. Estão presentes 10 deputados, portanto, o acordo para discutir. Damos início ao nosso trabalho. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura dos expedientes sobre a mesa. Moção de autoria do deputado Marco Lima. Solicita ao governador do Distrito Federal elogio ao comandante da 2ª CPNID, Major Eduardo Adolfo Dias Ferreira. Moção de autoria do deputado Marco Lima. Solicita ao governador do Distrito Federal elogio ao comandante da 1ª CPNID, Major Gilberto Alves Carvalho. Moção de autoria do deputado Odilon Aires. Solicita à Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhamento de manifestação ao Poder Executivo reivindicando ao DMTU, Departamento Metropolitano de Transporte, ampliação do horário de atendimento da linha rodoviária número 108, rodoviária Esplanada. Ata da 104ª sessão ordinária de 13 de setembro de 95. Ata da 103ª sessão ordinária de 12 de setembro de 95. Ô Filipelli, pede dispensa da leitura da ata. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Tadeu. Peço dispensa da leitura da ata. Concedido. Damos início ao pequeno expediente. Como no comunicado de líderes. Quero convidar o deputado Renato Rainha para fazer uso da palavra. Estando ausente, convido o deputado Miquel Paz. Também estando ausente, convido o deputado João de Deus. João de Deus. Quer falar? Fazer uso da palavra? Dispensando da palavra, convido o deputado Antônio José Cafu. Estando ausente, convido o deputado Cláudio Monteiro. Também dispensando, convido o deputado César Lacerda. Gostaria de indagar o deputado César Lacerda, no comunicado de líder, a liderança que pertence. Porque parece que... Não, eu gostaria só de perguntar, porque essa presidência entende que Vossa Excelência, há pouco tempo atrás, pelo menos informou, está se desligando do partido, PRN. Eu gostaria de perguntar se Vossa Excelência se confirma ainda a posição de partido do PRN, só para que pudesse confirmar. Eu comunico ao vice-presidente na presidência
da sessão, que está mudando de partido, até agora que eu conheço, não mudou. É um pretérito futuro, ou um futuro pretérito. Então, dentro dessas conjuminâncias, eu quero declarar para a casa que, dentro dos pretéritos, eu estou preterindo alguns e preferindo outros. E quando tiver mudado de partido, a primeira coisa que eu vou fazer é comunicar ao vice-presidente, que é o meu companheiro antigo, viu? Logo que mudar. E Nesse caso, convido o deputado César Lacerda a fazer uso da palavra no comunicado de lida pelo PRN. Certo. Uma questão de ordem antes, eu queria saber se quem foi chamado antes será chamado novamente? Não, senhor. Tá, obrigado, eu vou assumir. Senhor presidente José Edmar, senhores deputados, galeria, aqui presente, jornalistas, fico muito satisfeito de ver hoje aqui moradores da cidade satélite do Recanto das Emas, aonde eu fui o seu primeiro administrador. Sou o fundador do Recanto das Emas, com muita alegria, e lembro bem das passagens por ali. E quero comunicar a todos vocês que anteontem coloquei em regime de urgência um projeto de lei meu, que tenho certeza que será aprovado nessa casa, legalizando todas as ocupações irregulares no Recanto das Emas e em Santa Maria. Esta é a justiça que nós devemos fazer. Disse eu, na minha justificativa, que quem ocupou irregularmente o lote é porque não tinha onde morar. Quem ocupou é porque amou e ocupou. E quem não ocupou aqueles lotes é porque desprezou, não quis, não precisou e por isso não está lá. Eu não deixarei meu povo do Recanto das Emas de ocupação irregular sem lotes. É um projeto que vai tramitar em regime de urgência e regime preferencial, e eu quero o apoio de todos vocês, e que serão comunicados no dia da votação, para que vocês possam vir aqui, para ver o direito de vocês legalizado. O direito de ocupação irregular tem que passar e tem que ser legalizado. É isso que eu tinha que falar, senhor presidente, e salve Recanto das Emas, salve aqueles que amaram o lote e ali estão. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra em seguida o deputado Rodrigo Hollenberg pelo PSB. Estando ausente, convido o deputado Luiz Estevão pelo PP. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros amigos, moradores aqui do Recanto das Emas, que honram esta casa com a sua presença para acompanhar os nossos trabalhos legislativos. Ontem, acompanhado dos companheiros Edmar Pirineus, Benício Tavares, Jorge Cauí, Tadeu Filipelli, Manuelzinho, Daniel Marques, do Partido Progressista, e do companheiro Odilon Aires, presidente do PMDB, tivemos a honra de comparecer ao Congresso Nacional, onde fomos recebidos por algumas das mais expressivas lideranças políticas deste país. Pelo presidente do PMDB, deputado Luiz Henrique, pelos senadores Mauro Miranda e Márcio Lacerda, pelo deputado Paz de Andrade, pelo deputado Michel Temer, pelo senador Jader Barbalho, ocasião em que comunicamos a esses parlamentares, a essas lideranças políticas nacionais, um processo de articulação que nos levará, no próximo dia 21, à filiação ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Trata-se de um dos mais significativos movimentos políticos acontecidos em toda a história política do Distrito Federal. E quero dizer a todos que estão aqui presentes, que nós não deixamos o Partido Progressista, nem estaremos deixando o Partido Progressista, pelo qual chegamos com muito orgulho a esta casa. O Partido Progressista é quem nos deixou, ao tomar uma decisão sem sequer nos consultar, de se filiar a outro partido político importante do nosso país, que é o PPR,
a quem nós respeitamos, ao qual nós respeitamos, mas que não reflete o pensamento político dos deputados distritais aqui presentes, membros até então e até o dia 21 do Partido Progressista. Portanto, nós não estamos mudando. O nosso partido mudou e, ao mudar, não reflete mais a filosofia política dos companheiros deputados distritais eleitos aqui desta casa do Partido Progressista. Portanto, vamos para o PMDB, onde estamos sendo recebidos de braços abertos, com, aliás, é a tradição daquele partido, um partido que, ao longo da sua história, abrigou em seu seio algumas das mais expressivas figuras políticas da história política brasileira. Para citar apenas dois, eu lembraria o deputado Ulisses Guimarães, lembraria o senador Teotônio Vilela e lembraria um terceiro, o saudoso Tancredo Neves. Quero dizer que o PMDB é um partido que esteve coligado conosco nas eleições de 1994. Portanto, quando nós nos apresentamos aos eleitores do Distrito Federal para pedir seu voto, passamos a formar, naquele momento, o PMDB e o PP, um único partido, sob forma de uma coligação. Portanto, nós estamos voltando, a partir do dia 21, à companhia dos nossos velhos amigos, representados nesta casa pelo dinamismo, pela competência e pelo arrojo do deputado Odilon Aires, que, soube conduzir, com inegável competência política e capacidade de articulação, a entrada do ex-governador Joaquim Roriz e dos 7 deputados distritais desta casa ao PMDB, numa demonstração da sua competência política e da sua sabedoria partidária. Quero, por outro lado, deixar claro que essa demonstração de união dos parlamentares do Partido Progressista reforça a importância de um trabalho político coerente. Nós não estamos juntos por conveniência. Nós estamos juntos porque temos a mesma filosofia e os mesmos princípios de colocar sempre em nossa mente, como meta maior do nosso trabalho político, a defesa intransigente dos interesses da comunidade. É a comunidade que nos une. É o desejo de servir a Brasília que faz dos deputados do Partido Progressista um bloco unido e coeso, que marcha, sem dúvida alguma, para consolidar uma trajetória política que já se afirma no Distrito Federal. Após registrar esse fato, eu quero dizer que é com grande alegria que nós recebemos aqui os moradores do Recanto das Emas. E quero dizer que nós defenderemos a permanência de vocês nos lotes que vocês ocupam. Vocês são pessoas de bem, são famílias que precisam de um espaço para morar, e se aqueles lotes estão lá e as pessoas não os querem, vocês fazem muito bem de querê-los, porque têm direito a eles e vão encontrar nesta casa aqui, de muitos dos nossos deputados, e se Deus quiser, de todos eles, o apoio para esse pleito justo de vocês, porque aqueles lotes são para servir de moradia às famílias de bem do Distrito Federal, e como homens e mulheres de bem, vocês têm direito a eles. Contem conosco nessa luta e muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra no comunicado de lei do deputado Odilon Aires, pelo PMDB. Senhor presidente, senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, moradores do Recanto das Emas. Senhor presidente, ontem foi um dia importante para o nosso partido. Estivemos na Câmara Federal, no Congresso Nacional, na presidência do PMDB. E lá encontramos aquele calor humano, aquele calor de democracia. Levamos toda a bancada do PP aqui desta casa para o encontro com o nosso líder maior, o nosso presidente nacional do PMDB, deputado Luiz Henrique, dando uma demonstração de que o PMDB do Distrito Federal está preocupado com Brasília. A primeira providência a ser tomada a sua base, ampliar a sua representatividade, a sua representação.
E quero dizer aos nossos pais, aos nossos colegas desta casa, e a partir do dia 20, próximo, o PMDB de 8 deputados o compromisso de o processo político desta cidade, nesta casa. Nós vamos votar fechadinho aqui, como se vota na caixa do velho MDB, do Ulisses Guimarães. Do Teotônio Vilela, entre outros. Portanto, o PMDB do Distrito Federal será, com fé em Deus, a maior bancada. Não para humilhar o trabalhador, não a imagem do cidadão público, e sim exaltar a dignidade e a cidadania brasileira. E é isso que nós vamos fazer com o MDB do Distrito Federal. É dar direito à moradia aos sofridos. É corrigir esta política fisiológica do governo do Distrito Federal, essa burguesia envergonhada, instalada na esplanada do Ministério, do Buriti, no Palácio do Buriti, e na esplanada do Ministério também. É fazer com que o que a nobre deputada Lúcia Carvalho disse aqui, que seja cumprido. Ela disse nesta tribuna que aquele morador, aquele inquilino que tivesse uma inscrição na X, uma inscrição do INAB, teria direito à moradia. E que se ele tivesse invadido um lote, ele não seria invasor. Ele não seria invasor, ele seria o titular da moradia que ele estava ali. E foi por isso que César Lacerda trouxe aqui vocês. Foi para dizer que vocês não são invasores. Foi para dizer que a moradia que vocês estão hoje é uma moradia digna, que tem que ficar lá mesmo. E eu quero ver um governo que está incentivando os sem terras para Brasília, tem condições ética e moral de retirar vocês de lá. Não tem não, porque nós não vamos deixar fechar mais um bar, nós não vamos deixar tirar mais um trabalhador, nós não vamos deixar mais perseguir o servidor comum em Brasília. Portanto, o PMDB unido, com essa bancada, Luiz Estevo, Daniel Marques, Cauí, Benício, entre os demais deputados, e Adão Xavier, que é do PFL, que está aqui junto com esse povo, nós vamos cerrar a fileira na defesa do trabalhador e do morador do Distrito Federal. Muito obrigado. Convido para fazer da palavra o deputado Adão Xavier, pelo PFL. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores moradores e moradoras do Recanto das Emas. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer aqui um esclarecimento
A população do Recanto das Emas está aqui hoje, não foi trazida pelo deputado Célio Lacerda, eles vieram aqui espontaneamente, porque estão sendo ameaçados de despejo. Eu acho que essa é uma questão muito séria. Nós não podemos despejar as famílias, porque elas estão morando no Recanto das Emas, sem as mínimas condições de vida, lá na QR 405, e sem água, sem luz, sem nada, na poeira, na terra, e de repente, no meio desse sofrimento, nós vemos agora a ameaça. Melhora o som aqui, por favor. Aquilo ali transformando em reais. Não telefona não, melhora o som aqui, por favor. E de repente nós vemos aqui, estão sendo ameaçados pela administração do Recanto das Emas de despejá-las. Eu gostaria de fazer um apelo aqui ao presidente da Câmara, aos deputados que estão do lado do povo, ao deputado que representa o Recanto das Emas aqui. Hoje uma solução para esses moradores. Eu estive lá ontem pessoalmente e vi lá o sofrimento desse povo. Melhora o som aqui, meu amigo. Tem som. O som está ruim, então o pessoal lá não está ouvindo direito. Fica só telefonando lá. Eu gostaria hoje, senhor presidente, eu estou apresentando uma moção aqui, pedindo à administração providências. Não o despejo dela, mas estou pedindo providências para essas famílias. É um absurdo que nós estamos vendo acontecer. Parece que agora nós só vamos administrar despejo, derrubar a descasa. Nós vemos semana passada lá na Ceilândia, o administrador tirando os trabalhadores que estavam ali, ganhando o seu pão de cada dia. Na outra semana, agora vem o Recanto das Emas despejando essas famílias. Isso nós não podemos deixar que continue acontecendo. Eu acho que o governo foi eleito para administrar, para encontrar solução, para conversar com o povo, e não, de uma maneira arbitrária, querer tirar eles da sua moradia. Lá tem muita gente que estão lá morando lá naquele sofrimento, mas é porque não tem outra solução. Eles não têm condições de comprar uma moradia, que se tivesse condições, certamente não ia passar por aquela vergonha que eles estão morando ali, sem a mínima condição de vida. Nem água tem ali. Nem água, os tambores estão no meio da rua, a poeira passa jogando água, sujando aquelas águas. E o que é isso? Isso é a capital da República, que não tem um governo que olhe atentamente para esse povo. Infelizmente, essa é a realidade. E eu gostaria de hoje, para o governo mostrar que tem compromisso com o povo, que é um governo popular, que ajuda a resolver essas questões dessa família hoje. E nós vamos apresentar aqui, senhor presidente, uma moção de apoio a esse povo. E eu gostaria que essa Câmara aprovasse, mostrasse que realmente está do lado do povo. E eu gostaria de pedir ao deputado Luiz Estevam, ao César Lacerda, Daniel Marques, Odilon, Benício, ao Cafu, e a todos os deputados dessa casa, ao deputado Zé Edmar, que desse apoio para esse povo do Recanto das Emas. O apoio é não deixar que eles sejam despejados. O apoio é de alguém tomar providência, ligar para o governador, para a Arlete, para o administrador do Recanto das Emas, que deixe esse povo em paz. É isso que nós queremos. Está esgotado. Senhor presidente, só resumindo, eu gostaria também que o senhor tomasse as providências, nos ajudasse nessa batalha, porque, olha, eu gostaria que vocês fizessem ali uma visita à quadra 405. É um desespero completo. O povo está ali sofrendo, sem água, sem luz, sem banheiro. A terra está tomando conta de tudo, a poeira. E o pior de tudo, vem a notícia que eles têm que sair dali, têm que ser despejados. E eu não acredito que essa casa vai apoiar esse tipo de coisa. Nós temos que estar ao lado do povo, apoiar o povo, porque foi o povo que votou em nós. Não foi o governo, não foi outras pessoas, não foi a sociedade. E eu gostaria de pedir aqui, o meu apoio é total a essas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado César Lacerda. Eu queria solicitar dessa presidência que para que houvesse tranquilidade para esse povo do Recanto das Emas, que o deputado Adão Xavier muito bem pronunciou a respeito disso, que comunicasse a vice-governadora que existe nessa casa um projeto de lei de minha autoria que está em preferência, o 0102, e apoiado também pelo deputado Xavier,
no sentido de legalização desse povo, e que não pode derrubar as casas lá, porque esse povo que está aqui tem o direito sagrado de moradia, cujo defensor principal nessa casa é Vossa Excelência. Então, dentro do espírito da dinâmica e de preferência de Vossa Excelência, eu queria que comunicasse a essa vice-governadora, por intermédio do líder dessa casa, do governo, para que pare com a perseguição, que deixe esse povo trabalhar, que eles possam voltar tranquilo para a sua casa. Obrigado. Está registrada a sua questão de ordem e será informada Questão de ordem, senhor presidente. ao Poder Executivo da tramitação dos projetos que tratam da regularização dos lotes dos recantos da EMA. Questão de ordem, deputado João de Deus. Senhor presidente, cada dia que eu vivencio nessa casa, eu aprendo muito mais. Questão de ordem, senhor deputado. A questão de ordem é sobre a questão de ordem do deputado César Lacerda. Ora, se o deputado César Lacerda hoje defende essas pessoas que precisam morar lá no Recanto da Zema, Questão de ordem. a gente fica pensando por que o deputado César Lacerda foi um instrumento contra a cidade estrutural. Não é, senhor presidente? Então, a questão de ordem é sobre a questão de ordem do deputado César Lacerda. Está registrado. Eu enrolei muito o meio de campo aí, senhor presidente? Não, né? Muito obrigado. Encerrado o comunicado de líderes, passamos agora ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir os trabalhos da mesa. Parecia. Não estando em plenário, convido primeiro a fazer o uso da palavra no comunicado de parlamentar, o deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus pede o aguardo, pede para inverter a ordem em função do seu expediente estar a caminho. Convido em seguida o deputado César Lacerda. Dispensando da... Convido em seguida o deputado Tadeu Filipelli. Não estando presente em plenário, convido em seguida o deputado Renato Rainha. Também não estando presente em plenário, convido em seguida o deputado Odilon Aires. Também dispensando, convido o deputado João de Deus. Também dispensando, convido o deputado Marco Lima. Estando ausente, convido seguido o deputado Cláudio Monteiro. Dispensando, convido em seguida o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria mais uma vez de usar essa tribuna para falar a respeito de uma notícia publicada hoje no Correio Brasiliense. E quero dizer que recebi essa notícia e até achei engraçado, porque a notícia diz que não fui encontrado ontem para explicar esses fatos. E é engraçado porque o gabinete funciona, o telefone celular também está ligado o tempo todo e sequer algum recado foi dado no meu gabinete para entrar em contato. Mas eu aproveito essa oportunidade para esclarecer aos senhores deputados que durante 2 anos eu tenho atravessado alguns momentos de dificuldade. Alguns companheiros mais antigos nessa casa sabem bem, quer dizer, do torpedo
que tem sido deferido à minha pessoa. E, graças a Deus, eu tenho ultrapassado esses obstáculos. E o mais difícil foi a eleição, que eu acho que eu tive na primeira eleição 6.000 votos e na segunda eleição tive 9.000 votos. Quer dizer, cresci 50%, apesar de ter conseguido, ao longo desses anos, ganhar alguns amigos, entre aspas, muito ferrenhos. E quero dizer que, recentemente, conseguimos 3 decisões favoráveis no Tribunal de Contas da União, onde julgaram as contas da associação como regulares. A que foi notificada ontem, eu devo dizer que entrei com recurso de uma decisão unilateral que sequer a juíza notificou a parte interessada para apresentar as suas alegações. Não é uma notícia nova, é uma notícia de 8 de junho e que fiquei sabendo que, estranhamente, ela foi distribuída ontem, essa sentença, por pessoas do Palácio do Buriti para os jornais da nossa cidade. Agora, eu tenho certeza que, em breve, como essa decisão será anulada, eu voltarei a essa tribuna para trazer a essa casa a anulação dessa sentença e quero dizer que, em todos esses processos, nós estamos levando até a última instância. E, em 3, no TCU, já conseguimos a vitória. E, em breve, traremos para os nossos amigos, entre aspas, a vitória também de outros processos. Muito obrigado, senhor presidente. Convido agora para o valor da palavra o deputado Edmar Pirineus. Convido também o deputado Geraldo Magela a assumir os trabalhos da mesa. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras aqui presentes na Casa do Povo, moradores do Recanto das Emas, que veio aqui nessa casa em busca de apoio, principalmente aqueles que há muitos anos ocuparam lotes em Recanto das Emas. Nisso, estamos solidários com o nosso nobre deputado que defende a moradia para aqueles que precisam realmente. Mas, senhor presidente, na nossa história política, econômica e da explicação do desenvolvimento da economia do nosso país, sempre a parte acadêmica cobrou na análise histórica, culpando que o Estado sempre estava compactuando o interesse da educação com o interesse do desenvolvimento nacional. Nós podemos observar que a história tem demonstrado, através de vários livros, a explicação da submissão do processo de colonização à coroa portuguesa. Posteriormente, com a Revolução Industrial, era muito comum a explicação que a educação do país estava a serviço da burguesia inicial que defendia o patrimônio e o capital estrangeiro. A educação é vista, sempre foi vista, como a forma ideológica em que o Estado, representando o interesse do setor econômico e multinacional, atrelava a esse interesse com o desenvolvimento nacional, impedindo assim que o país passasse de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Aqui em Brasília, nós deparamos com a eleição e com o nível de discussão da política local. A eleição do governador, que vindo de uma área acadêmica e vindo de uma área que muito criticou e posicionou contra
contra essa educação mal informada a serviço do Estado e o Estado a serviço do setor econômico e burguês da sociedade. A classe média, e principalmente a classe mais esclarecida, votou e deu todo o seu apoio ao seu Cristóvão, na expectativa de que a mudança principal no governo do seu Cristóvão fosse realmente a educação, com o projeto da modificação da estrutura e da metodologia da educação no Distrito Federal. O que deparamos, de fato, que foi o seu governador, de maneira populista, fazer um projeto para dar bolsa para os mais carentes. E nós, que esperávamos também que realmente a classe mais carente fosse ouvida, mas que também o projeto da modificação do ensino e principalmente da educação do primeiro e segundo grau houvesse uma modificação substantiva. O que deparamos com a proposta do governo até hoje? Nenhuma proposta, de fato, que viesse contribuir com a mudança da relação criticada pelas esquerdas nesse país, que é a relação de um Estado servindo aos interesses econômicos de grupos mesquinhos. Deparamos e esperamos. Eu, principalmente, esperei quando foi escolhido o senhor secretário de Educação. 2 homens, 2 pessoas de personalidade internacional que sempre posicionou com a educação como motor do desenvolvimento de um país e de uma nação da capital. Esperava-se, e se espera-se que a educação fosse a batalha, fosse o projeto maior do governo voltado para mudar a nossa capital. Se fala nessa nossa cidade, se diz nossa cidade, dizendo que precisa industrializar a nossa capital, que precisa desenvolver a nossa capital, e aí nós esperávamos que o primeiro passo fosse a transformação da educação para que nós pudéssemos ter realmente a industrialização que Brasília merece, que é uma poluição não poluente. Nada foi feito, nada foi feito. Pasme, senhores, 2 pessoas de nome internacional, 2 pessoas que realmente defendem a educação, que fizeram para a educação, a não ser uma posição populista, e que nós até aplaudimos, que defender R$100 para botar o aluno na escola, e pergunta para que o aluno na escola, se ele não vai ter condições de trabalhar no futuro. Senhor presidente, eu peço mais um minuto para concluir, mas cabe a essa casa contribuir. Por isso, senhores, trago aqui um projeto que se chama Institui o Sistema Integrado de Ensino, Educação e Extensão Rural e da outra providência. O que nós conhecemos e aprimoramos o projeto. Trago aqui também, senhores, que institui o Sistema Integrado de Ensino, Educação e Extensão na zona urbana. O que é que nós precisamos, senhores? É a educação de qualidade. E esse governo precisa, sim, ter uma posição que ele sempre tomou, tirar o Estado atrelado dos interesses da burguesia, tirar o Estado atrelado do interesse do setor econômico e realmente promover uma revolução da educação de Brasília. É o que Brasília precisa para que possamos, nossos filhos, sim, ao botar uma indústria aqui, não ser convocado de São Paulo e Rio de Janeiro, os técnicos, mas os nossos filhos. Cadê a proposta do seu governo para mudar essa educação caduca? Essa educação que serviu para ser crítica desse povo. Por isso, senhor presidente, estou aqui apresentando 2 projetos. Projeto de lei que realmente tenta se mudar a cara de Brasília, da Brasília ao desenvolvimento que bem merece. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado... Pela ordem. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Eu quero solicitar de Vossa Excelência, senhor presidente, que após essa sessão ordinária, que Vossa Excelência convocasse uma sessão extraordinária para apreciação da mensagem do Executivo, a mensagem 137, que cria um crédito especial para o IDAB, para pagamento de vale-refeições e custeio. Nós estamos aqui com a preocupação do diretor administrativo, Davi Medeiros, pessoa que nós conhecemos e muito responsável, grande técnico, e que traz essa preocupação a essa casa, que seja votado imediatamente para que possa ele efetuar o custeio daquele instituto e o pagamento de vale-refeição. Muito obrigado. A presidência analisará a solicitação de Vossa Excelência. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Requerimento do deputado Rodrigo Hollenberg. Solicita informações junto à Secretaria de Administração do Distrito Federal. Moção do deputado Marcos Arruda.
reivindica ao Poder Executivo local policiamento ostensivo na via de acesso principal do Lago Norte. Moção do deputado Marcos Arruda, reivindica a construção de um posto policial na QNP 30/34, setor Pessoa, Ceilândia. Moção do deputado Marcos Arruda, reivindica ao Poder Executivo local policiamento ostensivo na via de acesso principal do Lago Sul. Requerimento do deputado Odilon Aires, solicita ao senhor secretário de Educação do Distrito Federal relatório circunstanciado sobre obras de construção, ampliação e reforma de salas de aula realizadas pelo governo do Distrito Federal. Mensagem 137/95 do excelentíssimo senhor governador, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 4.184.000 cruzeiros reais. Projeto de lei do deputado César Lacerda dispõe sobre a denominação do Centro Comunitário do DVO, localizado na região administrativa do Gama, e da outras providências. Indicação do deputado César Lacerda, reivindica ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de um centro de saúde no DVO situado na região administrativa do Gama. Indicação do deputado César Lacerda, reivindica ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de uma escola profissionalizante no DVO, localizada na região administrativa do Gama. Moção do deputado Adão Xavier, reivindica a administração regional do Recanto das Emas a suspensão do ato de retirar os moradores da quadra 405 daquela satélite. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, moradores aqui presentes do Recanto das Emas, ocupo essa tribuna hoje para registrar 3 fatos de profunda importância. Primeiro, queria aqui manifestar a minha solidariedade com o deputado Benício Tavares, em virtude de notas hoje veiculadas na imprensa dessa cidade, que claramente, notoriamente, trata-se de uma manipulação, talvez já em virtude da movimentação política, deputado Benício Tavares, que ontem foi presenciada por toda essa cidade. Queria aqui registrar minha solidariedade ao nobre deputado Benício Tavares. Sem dúvida nenhuma, tenho a certeza, tenho convicção, deputado, que conforme Vossa Excelência manifestou em seu pronunciamento, tenho certeza que este fato será esclarecido dentro em breve e com resgate completo da honra atingida. Queria, em segundo aspecto, registrar aqui a decisão tomada ontem e já noticiada pelo líder Luiz Estevão, aqui nessa tribuna, sobre a nossa filiação, a decisão de filiação dos 7 deputados que compõem a bancada do Partido Progressista nessa casa, no glorioso, como diz o nobre deputado Manuelzinho, a filiação no PMDB. Isto é um fato significante e, com certeza, traduz o principal movimento político nos últimos tempos nessa cidade. Mais ainda, enriquecido pela participação de um nome como o de Joaquim Domingos Roriz, que foi e sempre exerceu liderança política nessa cidade e é, hoje, de forma inconteste, a principal liderança política de Brasília. Queria registrar aqui também a alegria de poder contar, dessa forma, poder fazer parte da maior bancada nesta casa, agora somando 8 deputados, né, vindo se juntar, ou melhor, os 7 deputados do PP, indo se juntar ao deputado Odilon Aires, deputado este, eleito, juntamente na nossa coligação, comungando os mesmos propósitos de campanha, os mesmos compromissos de campanha, e tendo como objetivo as mesmas transformações pregadas por todos nós. Em último lugar, gostaria de manifestar aqui a minha solidariedade com os moradores do Recanto das Emas. Eu, no governo passado, durante o governo Roriz, e faço questão de registrar isso, fiz parte da sua equipe de trabalho.
Aprendi com aquele governador o respeito às pessoas mais humildes, às pessoas que verdadeiramente precisam de sua habitação. Aprendi o que representa o cantinho, a habitação, a segurança que representa para cada família o seu cantinho de moradia. O que representa para os seus filhos a segurança para a criação de suas crianças. Nesse momento, eu quero registrar aqui o meu empenho e deixar claro que estarei sempre, sempre ao lado dos moradores de Recanto das Emas. E votarei o que for necessário em busca da regularização desses lotes. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados moradores do Recanto das Emas, para nós é uma alegria estar com vocês. Mas, senhor presidente, ontem, já dizia há pouco instante o deputado Filipelli, nós tivemos a oportunidade de, em uma reunião com o presidente nacional do PMDB, com o líder do PMDB na Câmara Federal, com o líder do PMDB no Senado Federal, juntamente com o nosso presidente regional do PMDB, deputado Odilon Aires, anunciar o nosso ingresso no partido. Para mim é um reingresso, porque sou originário do MDB. Fui um dos fundadores, juntamente com o nobre deputado Odilon Aires e o deputado Pirineus, fomos fundadores do partido, ainda no final dos anos 70. E estive no partido até 1990, onde, por questões localizadas, fui obrigado a mudar de legenda. Mas ontem, eu digo com alegria, com satisfação, tivemos a oportunidade de retornar ao glorioso, como disse para o deputado Filipelli, PMDB. O partido que verdadeiramente encampou as transformações que esse país vive. A anistia geral e restrita, a eleição para governadores, a eleição para prefeito das capitais, a eleição das prefeituras, na época consideradas municípios de segurança nacional, interesse de segurança nacional, a eleição da primeira bancada federal de Brasília, a eleição do primeiro governador de Brasília, todos esses projetos foram justamente bancados ao longo de 3 décadas, praticamente, pelo MDB e PMDB. Para mim, é um reencontro com os meus companheiros, que nós não estávamos tão afastados. Hoje mesmo no Gama eu conversei com vários companheiros e a felicidade, Odilon, é geral. É geral. E você tenha certeza que nós vamos estar mais juntos ainda, porque na realidade nós nunca estivemos distantes. Mas, senhor presidente, eu quero também anunciar que apresentei um projeto de lei liberando os gabaritos de todas as residências existentes no Distrito Federal, com exceção da região do Plano Piloto e do Cruzeiro, que são, por sinal, regiões tombadas pelo patrimônio público. Por que fiz esse projeto? Esse projeto visa abrir a perspectiva de crescimento vertical das cidades satélites. Há poucos dias nós aprovamos um projeto, que foi um projeto produzido pelos comerciantes do Gama, liberando o 4º pavimento. O governador Cristóvão vetou e nós quebramos o veto aqui, neste plenário. Agora eu apresento um projeto liberando a possibilidade daqueles que detêm imóveis residenciais também construir livremente os seus empreendimentos. Dessa forma, poderão construir blocos de apartamentos com 3, 4, 5, 6 pavimentos. E aí, além de racionalizar,
Senhor presidente, eu estou tendo dificuldade de continuar no meu discurso. A presidência solicita aos senhores deputados que mantenham a ordem para que o deputado Manuel Andrade possa continuar seu pronunciamento. De forma que a aprovação desse projeto vai propiciar todos os detentores de imóveis residenciais a oportunidade de construir 2, 3, 4 pavimentos. Senhor presidente, em razão da interrupção que me foi... Eu concedo a Vossa Excelência a extensão do tempo. Eu agradeço a presidência. Dizia aqui, diz agora o deputado Cláudio Monteiro, que o céu é o limite para que as pessoas possam construir. E aí eu fico satisfeito, porque com certeza o deputado Cláudio Monteiro haverá de votar favoravelmente esse projeto que vai desengessar a nossa satélite. Quantos e quantos imóveis estão deixando de ser aproveitados porque não pode construir? O modelo arquitetônico é perverso, engessa, prejudica, não deixa aqueles que têm um lote construir ali um pequeno bloco de apartamento, ou não deixa também que haja maiores empreendimentos e aí se possa construir mais residências. Eu acho que os assentamentos agora, o governo tem que liberar justamente a escritura definitiva para o Recanto das Emas. Precisa liberar. O governo precisa liberar aquele que quer construir 3, 4 pavimentos. Eu acho que tem que fazer isso, porque gera emprego, presidente. Gera empregos. Há um melhor adensamento da população. Os equipamentos públicos vão ser melhores utilizados. E aí nós vamos ter uma série de benefícios. De forma que esse projeto já está em tramitação. E eu quero o apoio dessa casa, para que nós possamos, juntamente com a sociedade brasileira, discuti-lo e aprová-lo para o bem de Brasília e acabar com esse engessamento nocivo, prejudicial, retrógrado, que não traz a prosperidade e nem gera oportunidade de riqueza em Brasília. Obrigado, presidente, agradeço a tolerância. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu apresentei uma moção reivindicando a administração do Recanto das Emas, a suspensão do ato de retirar os moradores da quadra 405 daquela satélite. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse essa moção na ordem do dia para ser votado, por gentileza. Uma vez que os moradores do Recanto estão aqui atemorizados porque estão sendo ameaçados de suspensão, de despejo. A presidência incluirá ou na sessão ordinária desta manhã ou em sessão extraordinária a ser convocada ainda para esta manhã. De qualquer forma, a moção de Vossa Excelência será votada ainda pela manhã, deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no dia de ontem, os médicos do Distrito Federal resolveram interromper a greve. O governo do Distrito Federal, mais uma vez, demonstrou que com competência, com transparência, com um diálogo franco e aberto, onde as contas do Distrito Federal estão à disposição de toda a sociedade, inaugurou uma forma nova de negociação salarial, onde não oferece pouco para, depois da greve, poder dar mais um pouco. Não. Ofereceu desde o início aquilo que era possível dentro de uma perspectiva que tem a educação e a saúde como prioridades para o Distrito Federal. Fica aqui a nossa saudação e o nosso reconhecimento pela forma competente com que o governo do Distrito Federal
encaminhou as negociações com os trabalhadores da área médica e que vem levando com os trabalhadores de diversas outras categorias. Senhor presidente, daqui a pouco, daqui a mais alguns minutos, já estão a caminho dessa casa uma carreata de condôminos que vem entregar o resultado de um seminário realizado pelos condôminos e que vem pedir e cobrar dessa Casa Legislativa rapidez na discussão dos problemas fundiários e no processo de regularização dos condomínios, assim como também cobrar agilidade no governo do Distrito Federal na regularização dos condomínios. Essa Câmara Legislativa, através de seus 9 membros integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou grilagem de terras públicas no Distrito Federal, fez um divisor de águas na questão fundiária do Distrito Federal, identificando os principais grileiros de terras públicas, como atuavam e onde atuavam e com a conivência de quem atuavam. Após essa identificação, é urgente que essa Câmara Legislativa, com responsabilidade, colocando sempre o interesse público acima do interesse individual, parta no sentido de uma regularização definitiva desses condomínios implantados e que cobre também do Poder Executivo agilidade na regularização desses condomínios. Acho que não existe momento melhor para que esses condôminos se dirijam à Câmara quando, por um acordo de líderes, se decidiu que se dará prioridade nesse segundo semestre à apreciação dos projetos sobre questão fundiária no Distrito Federal. Queremos saudar essa iniciativa dos condôminos, queremos ressaltar e reforçar o nosso compromisso, já assumido na campanha, de trabalhar pela regularização responsável dos condomínios, e quero ressaltar mais uma vez o que disse no seminário deles, que eles terão em mim um aliado no processo de regularização dos condomínios, desde que dissociados dos interesses dos grileiros que dilapidaram o patrimônio público do Distrito Federal. Quero fazer uma solicitação a essa presidência, no sentido que daqui a alguns minutos, senhor presidente, quando essa comissão de condôminos chegarem a essa casa, que nós possamos interromper a sessão por alguns minutos, para que possamos receber da Associação dos Condôminos, desse grupo de condôminos, o documento retirado após o seminário que teve entre os seus participantes, representando a Câmara Legislativa, eu e o deputado Tadeu Filipelli. Muito obrigado, senhor presidente, e fica a solicitação formal de que daqui a alguns instantes a sessão seja interrompida para que possamos receber esse documento. E gostaria de ler um trecho de um documento elaborado pela Associação de Moradores do Grande Colorado, o Manifesto da Sociedade, onde eles reconhecem a existência de entraves burocráticos, criando bolsões de resistência à regularização por parte de alguns setores, mas que reconhecem também que nenhum governo, até então, havia feito tanto em tão pouco tempo para solucionar o problema do parcelamento de terras no Distrito Federal. Tenho certeza que essa Câmara terá sensibilidade para agilizar com responsabilidade esses projetos e não pouparei esforços em cobrar do Executivo também agilidade no processo de regularização dos condomínios. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo a essa casa, principalmente à presidência dessa casa, num fato que vem ocorrendo na minha querida cidade de Brasilândia. Há mais de 10 anos, a Brigada Mirim vem prestando um serviço relevante àquela comunidade, tirando de rua, dando orientação a mais de 100 crianças carentes e necessitadas. Hoje, através da administrador, num processo, a Brigada Mirim recebe uma ordem de despejo, num local que há mais de 10 anos vem trabalhando, prestando serviço à comunidade. Talvez a única entidade que temos naquela cidade que cuida das crianças do menor abandonado. Nesse momento, apelo ao meu amigo, meu colega Zé Ramalho, que tem um trânsito fácil com o administrador,
e que interceda junto com a presidência dessa casa, para que esses homens, senhoras que vêm trabalhando em prol do menor abandonado, vêm defendendo a criança de rua, e principalmente da Brigada Mirim, não venham sofrer mais uma situação calamitosa nesse momento difícil que nós passamos. É essa a questão pela ordem que eu faço, e peço que essa casa tome uma posição e entre em contato imediatamente com o administrador de Brasília para saber realmente o que está passando naquela cidade. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência vai solicitar ao deputado José Ramalho e a assessoria da presidência que verifique o que está acontecendo, e se for o caso, nós encaminharemos, inclusive junto com Vossa Excelência, uma solução, ou pelo menos uma tentativa de solução. Nós precisamos analisar primeiro qual é a situação. De qualquer forma, deputado Edmar Pirineus, já estamos verificando, vamos verificar qual é a situação. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra, deputado Hollenberg. Já se encontram aí fora da porta da Câmara Legislativa uma carreata com em torno de 400 condôminos. Eu gostaria de solicitar a interrupção da sessão e que uma comissão de deputados fosse até lá fora receber o documento, porque eles gostariam de entregar com a presença de todos os condôminos. E como as galerias estão lotadas, não é possível que eles se dirijam à Câmara Legislativa, à galeria. A presidência já recebeu... A presidência já recebeu... Deputado Rodrigo Hollenberg, estou respondendo a Vossa Excelência. A presidência já recebeu a solicitação e, por se tratar de um número elevado de pessoas, nós estamos sugerindo, e já está sendo providenciado com os moradores de condomínios, que não só a presidência, mas que todos os deputados possam recebê-los no auditório desta casa, onde eles poderão fazer a entrega oficial dos documentos e, sem dúvida nenhuma, nós estaremos recebendo o documento. Se isso não for possível, nós estudaremos outra forma. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. Sinceramente, senhor presidente, eu não entendi essa posição do deputado Rodrigo Hollenberg em dizer que as pessoas que moram em condomínio não podem estar aqui porque estão pobres aqui, que moram na cidade do Recanto das Emas, tá? Então eu acho que essa casa é do povo e o voto do pobre é igual ao do rico. Não, deputado, tá? Vossa O voto Excelência, não tem dinheiro, não. Deputado Rodrigo uma questão de ordem. por favor. Uma questão de ordem. Eu não disse absolutamente por favor, nada disso que o Rodrigo deputado João de Hollenberg, Deus está a colocando em presidência minhas não lhe mãos. concedeu a palavra, deputado. A presidência não lhe concedeu a palavra. Eu quero esclarecer o deputado João de Deus, e a todas as pessoas que estão aqui, que o deputado Rodrigo Hollenberg não disse que as pessoas não pudessem vir aqui para não se misturar. Não foi isso que foi dito, e a presidência tem obrigação de repor a verdade. O deputado Rodrigo Hollenberg solicitou que fôssemos receber o documento porque há mais de 400 pessoas e a presidência já está encaminhando. O deputado João de Deus entendeu equivocadamente a posição do deputado Rodrigo Hollenberg. Passa a presidência ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Eu queria fazer um apelo a essas presidências. O pessoal do Recanto das Emas chegou em primeira mão, chegou bem cedinho aqui, senhor presidente. Eu acho que não é justo agora tirar eles para colocar o pessoal do condomínio. Nós não aceitamos, não, porque isso aqui é a casa do povo, senhor presidente. Nobre deputado Adão Xavier, a interpretação que está sendo dada ao plenário por alguns dos senhores deputados é extremamente equivocada. Em nenhum momento... Próximo orador inscrito, deputado Geraldo Magela, a quem convido a subir à tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado João de Deus, a Vossa Excelência, eu gostaria de me dirigir especialmente, sem demérito a nenhum dos outros parlamentares. E eu venho à tribuna hoje e gostaria muito que o deputado Odilon Aires estivesse aqui também, porque gostaria de me dirigir a ele. Mas não só a ele, e a todos os parlamentares, senhor presidente, porque eu venho aqui para parabenizar a postura
do governo do Distrito Federal, através do governador Cristóvão Buarque e dos seus secretários, e também do governo federal, principalmente através do secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel. A partir de entendimentos entre o governo do Distrito Federal e a secretaria, foi dado início ontem, senhor presidente, ao processo de implantação no Distrito Federal do Porto Seco. Nós sabemos que esta luta não começou neste governo. Nós sabemos que esta luta não é de um partido, de um governador ou de um secretário. Tanto que ontem, ao iniciar a sua oratória, o nosso secretário de Indústria e Comércio, muito digno ex-deputado distrital, Carlos Alberto, fez uma referência elogiosa ao deputado Odilon Aires, sabidamente um deputado de oposição ao atual governo. E por que essa referência elogiosa? Pelo interesse demonstrado por este parlamentar pela implantação do Porto Seco. E nós sabemos que a implantação do Porto Seco não será absolutamente imediata, mas este governo tomou decisões da maior importância, que vão desde a rediscussão e a redefinição da área que foi doada, até a doação imediata para a Receita Federal, para a União, para que fosse feita a licitação. E por que isso? É porque neste governo há uma nova prática, a prática de superar a enrolação, a prática de se colocar imediatamente as questões prioritárias para o Distrito Federal na ordem do dia. Isso demonstra, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que o governo do Distrito Federal está trabalhando para desenvolver a nossa terra, para desenvolver, criando empregos, distribuindo renda e riqueza. E é preciso que esta casa se some a este esforço. Ontem estávamos lá diversos deputados, e gostaríamos que estivessem todos, porque a doação desta área à Receita Federal não era um ato político em si, mas um ato em defesa do Distrito Federal. Eu até acredito que se os deputados da oposição, e principalmente o deputado Odilon Aires, lá estivesse, poderiam, naturalmente, trazer hoje o testemunho do nível e do comprometimento destas duas figuras muito importantes da nossa política, representando tanto o governo quanto a Receita Federal na implantação do Porto Seco. Eu acredito que este foi apenas o primeiro passo, mas um passo importante para a realização de um projeto que é de fundamental importância para a definição da vocação econômica do Distrito Federal. E, sem dúvida, o governo do Distrito Federal marcou ontem, na gíria popular do futebol, um gol de placa. E os artilheiros não foi apenas o governador, os artilheiros foram todos aqueles que, em todos os momentos, trabalharam para a concretização deste projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Marcos Lima, quem convida a ocupar a tribuna. Antes, porém, convido o deputado Geraldo Magela a reassumir a presidência dos nossos trabalhos. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros da imprensa, companheiros que muito nos honram com a sua visita aqui nessa casa, companheiros das galerias. Eu fiz questão de ocupar essa tribuna hoje para elogiar a postura da Receita Federal em relação à queima que a Receita Federal irá fazer de cerca de 200 mil armas de brinquedos apreendidas.
se encontra hoje em matéria do Correio Brasiliense, na página 21. É essa iniciativa